Olá, tudo bem com você? Eu sou Noeli Renosto, mãe Noeli de Ançã, dirigente espiritual do Templo de Umbanda Sagrada Caminho de Luz. Hoje eu tô aqui para responder sobre um comentário de uma amiga nossa, Ana Cruzati. Ela pediu para que eu falasse um pouco sobre Aruanda. Então, Aruanda, vou explicar de onde surgiu primeiro esse termo Aruanda. Segundo os nossos estudos, nossas pesquisas, os antigos africanos, quando foram trazidos para o Brasil e escravizados, eles diziam muito querer retornar a Aruanda. Então entendia-se que Aruanda era alguma cidade, algum lugar existente na África que poderia ser a pátria deles. Mas pesquisando na África não existe cidade nenhuma com esse nome. Existe uma com um nome parecido, chamado Luanda. Mas, segundo os nossos estudos e ao que os nossos próprios guias nos ensinaram, a nossa verdadeira pátria não é aqui, na terceira dimensão, não é aqui, é a pátria espiritual. Nós estamos aqui apenas de passagem. Então, se a nossa pátria é o mundo espiritual, para os africanos era Aruanda. Então, pedindo maiores explicações aos nossos queridos amigos, os nossos guias, pretos velhos e caboclos. Eles nos disseram que Aruanda se trata de uma cidade astral onde vibram espíritos que não têm mais a necessidade de vir à Terra, de reencarnar. São espíritos jamais esclarecidos. Eles vibram ali e eles têm uma particularidade, eles vibram numa dimensão onde eles manipulam muito bem as energias da natureza. Então, todos os espíritos afins que manipulam as energias da natureza, que sabem fazer isso muito bem, se agrupam nesta cidade. Não existe só Aruanda como cidade astral, existe uma infinidade de cidades astrais. Se vocês estudarem sobre o termo, vocês vão ver que existe uma infinidade. Aruanda é apenas uma delas. E é de Aruanda, dessa cidade astral, onde vêm os espíritos que nos dão apoio na nossa Umbanda. São os caboclos, os pretos velhos, os herês. Normalmente eles vêm de lá. Existem até pontos que falam sobre Aruanda, né? Então, Aruanda nada mais é que o céu dos umbandistas. Assim como Nova Jerusalém seria o céu para os evangélicos. Enfim, são várias cidades. No plano espiritual, existe as cidades astrais e as colônias astrais. Então precisa entender essa diferença, porque nas cidades astrais, os espíritos que estão ali, eles já não retornam mais ao plano Terra. Já nas colônias, são espíritos que já estão ainda numa fase assim de evolução espiritual. Então eles têm que ficar ali nas colônias porque eles estão ainda aprendendo, eles estão o que se chama na erraticidade. Ainda estão aprendendo a se tornar pessoas melhores, ainda estão se preparando para novas reencarnações na Terra. Então eles ficam nas colônias. As colônias, elas também pertencem à quarta dimensão, mas elas ficam mais próximas ao umbral. Já as cidades astrais já ficam mais distantes do umbral e vibram já mais num plano superior, e também são ajudados pelos seres que já ascensionaram para a quinta dimensão. Um exemplo disso é o caboclo Pena Branca. O caboclo Pena Branca, ele já é um mestre ascensionado, ele ascensionou, ele saiu da quarta dimensão, ascensionou para a quinta dimensão. Os espíritos que vibram na quinta dimensão, eles já não têm tanto mais contato com a Terra. Nem por incorporação, alguns por canalizações, por telepatia, enfim, coisas assim, mas por incorporação não, porque a energia deles já se tornou muito diferente de nós aqui da terceira dimensão. Mas eles ajudam os seres da quarta dimensão, esses seres das cidades astrais, a nos assessorar aqui, a nos direcionar, a nos conduzir para o caminho da luz. Enfim, eles nos ajudam. Esse é o exemplo da falange do Pena Branca.
que ainda vibra, a falange vibra ainda na quarta dimensão. Por isso que é comum vocês verem ainda nos terreiros a incorporação de caboclos, pena branca e enfim, vários outros caboclos, como caboclo sete flechas, caboclo pena verde, caboclo tupinambá. São exemplos de caboclos que já ascensionaram, mas ainda têm suas falanges na quarta dimensão, ou seja, na cidade de Aruanda. Também tem pretos velhos, o preto velho Pai Tomé, Pai Benedito de Aruanda, Vó Cambinda, enfim, vários outros pretos velhos mais conhecidos já são mestres ascensionados, mas ainda têm suas falanges trabalhando na quarta dimensão, na cidade astral de Aruanda, que ainda se manifestam incorporando nos nossos terreiros, nos nossos centros. Eles trazem ajuda espiritual, cura material, eles trazem muitos ensinamentos, enfim, nos curam de várias maneiras. E também no caso da nossa casa, falando, tem o pessoal os espíritos que vibram em outras cidades que também vêm em nossa casa, que nós chamamos de linha do Oriente. Eles não pertencem a Aruanda, mas é como se eles fizessem um intercâmbio e eles vibram também, só que cada cidade tem uma maneira de preparar o seu médium para poder vibrar aquele grupo espiritual. Por exemplo, na nossa casa, quando nós vamos ter trabalho com o povo do Oriente, que são espíritos que vibram em outras cidades astrais, nós ficamos 3 dias sem comer carne, 3 dias sem sexo, só tomando os banhos indicados por eles, sem bebida alcoólica, sem cigarro, sem nada, né? Se purificando para poder trabalhar com essas linhas, com esses espíritos. E de Aruanda nós ficamos 24 horas, que são nas nossas giras normais. Tanto que eu estou frisando bem isso para vocês entenderem o quanto é importante o médium estar bem preparado, porque vocês estão trabalhando com espíritos iluminados, espíritos esclarecidos. E vocês acham que o espírito que vem de Aruanda ou de qualquer outra cidade astral, ele vai se aproximar de um médium que não está bem preparado, que não se preparou, que faz tudo errado lá fora e chega aqui no terreiro e acha que esses espíritos encostam, trabalham? Não, não é bem assim, não é? Por isso que eu sempre friso aqui na nossa casa que a preparação, a reforma íntima é muito importante, porque se tratam sim de espíritos esclarecidos, espíritos que vêm de um lugar especial, Aruanda, não é? Que são sim ajudados pelos mestres ascensionados que vibram na quinta dimensão, manipulam como ninguém as energias da natureza. Os falangeiros dos orixás também vêm dali, os falangeiros de Oxóssi, de Ogum, de Ansan, de Iemanjá, enfim, os falangeiros dos nossos orixás também vêm dali, é dali que eles vibram aqui no nosso terreiro. E Aruanda seria o céu para os umbandistas, então muitos já me perguntaram, quando eu morrer eu vou para Aruanda? Seria bom que todo mundo, né, quando fizesse a sua passagem, fosse para Aruanda, mas não é assim que funciona. Nós temos ainda um tempo para passar nas colônias espirituais. Colônias espirituais, elas ficam ali perto do umbral. A mais conhecida por todo mundo ali, quem já leu o livro de Chico Xavier ou assistiu o filme É o Nosso Lar. Mas nós umbandistas, nós temos uma colônia conhecida como Eló. Minha mãe de santo falecida falava muito sobre Eló. Perguntando sobre o Eló, ele é uma colônia espiritual onde normalmente umbandistas vão e passam um tempo ali, porque ela é como se fosse uma cópia de Aruanda, mas ainda para espíritos que ainda não alcançaram a sua evolução, ainda precisam retornar à Terra, ainda tem muita coisa para aprender, ficam ali. E os que não aprenderam nada, fazem tudo errado, metem os pés pelas mãos, vão para um umbral mesmo, vão ficar perdidos ali. É assim que funciona. É complicado dizer, né? Muita gente aí se acha tão santo, fala quando eu fizer a passagem eu vou direto para Aruanda, outros falam que vão direto para o céu. Mas não é bem assim, nós temos ainda que passar pelas colônias até nos equilibrarmos para ver se vamos continuar em frente, se vamos retornar à Terra, o que vai acontecer.
Isso segundo o ensinamento que é dado pelos nossos guias aqui na nossa casa. Então, espero ter respondido a pergunta. Eu ainda vou fazer outros vídeos sobre as dimensões existentes no nosso plano. Vou fazer ainda um vídeo sobre os arquétipos, porque em Aruanda manifestam-se espíritos com arquétipos de caboclos, pretos velhos e erês, que seriam as crianças. Então, são arquétipos, segundo o livro do pai Rubens Saraceni. O que seriam esses arquétipos? Então, é um assunto muito extenso, ainda vou explicar, porque quando uma pessoa ela vibra aqui, um espírito vibra aqui na Terra, ele pode ser o que ele veio para ser. Ele pode ser um médico, ele pode ser um gari, ele pode ser um índio, ele pode ser um escravo, ele pode ser um homem livre, ele pode ser o que ele veio para ser, conforme o que estava predestinado na sua evolução. Mas assim que ele deixa o plano Terra e vai para a quarta dimensão, ou seja, o plano espiritual, ele já não é mais o que ele era aqui. Ele é um espírito, e espírito é diferente, mas ele ainda mantém aquela característica espiritual. Por exemplo, quem foi um índio pode ter essa característica, mas como ele teve várias reencarnações, ele pode ter sido um índio, ele pode ter sido um médico, ele pode ter sido um soldado, ele pode ter sido um padre, uma freira, quem sabe tantas coisas, porque nós passamos por tantas vidas, é para isso, é para evoluir. E lá em Aruanda não existe só espírito de ex-escravos, que são os pretos velhos, não existe só espíritos de índios, que são os caboclos, não existe só espíritos de crianças, não. Existem milhões de espíritos que gostam de vibrar na Umbanda e nos ajudam através desse arquétipo, que é o arquétipo preto velho, caboclo e erê. E no próximo vídeo eu vou explicar direitinho o porquê. Eles vibram nesses arquétipos para nos ajudar a evoluir, assim como eles evoluíram. Eles estão aqui para nos ajudar. Enfim, é mais ou menos isso. Aruanda, espero que vocês tenham entendido, espero que esclareceu a dúvida de vocês. Se tiver dúvida, se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, me pergunta aí nos comentários, eu tenho prazer em responder. Espero ter respondido, esclarecido um pouco mais a nossa amiga Ana. E aguardo vocês no próximo vídeo. Que Oxalá abençoe todos vocês. Axé!